Tá bom. Tá bom assim? Tá. É com muita alegria que, mais uma vez, podemos estar juntos para pensar, refletir e, quem sabe, talvez, alterarmos o rumo que tomamos de nossa vida, para melhor, se possível. E assim, com esse sentimento de alegria e felicidade de, mais uma vez, nós podemos compartilhar breves momentos pensando sobre coisas que nos são importantes. Eu gostaria de deixar, primeiramente, um agradecimento a todos os senhores que se predispuseram a uma noite tão gostosa de frio, a sair do conforto dos seus lares, para que estivéssemos juntos. Mas também que nós possamos agradecer a possibilidade de compreender um pouco mais de nós próprios, àquele que nos serve de modelo, de guia, conhecido como Jesus, aquele que é o exemplo para nossas vidas, bastante difícil de ser seguido e compreendido, já que alguém de tão grande que foi dentro da história, passado 2000 anos, ainda hoje temos a dificuldade de compreender a seriedade daquilo que ele veio nos dizer. E a sua grandeza, de tão grande, dividiu a história entre antes e depois dele. Mas também nós, que agradecemos de coração a possibilidade de compreender que por meio daquele que é o nosso Criador, conhecido como Inteligência Suprema, Deus, Alá, cada um pegue o seu nome preferido, temos hoje a possibilidade de escolher o rumo que queremos na nossa vida. O sentido de religiosidade que tomamos é uma escolha livre. Todos nós passamos a vida inteira, quem sabe, a se perguntar: o que é a minha vida? Para que tanto esforço, tanta batalha? Já que tudo é tão difícil para mim. Questões que nos levam a tentar compreender com seriedade aquilo que é importante para a gente. O que mexe dentro do nosso íntimo, daquilo que nos vale a pena. E é claro, depois dessa pequena introdução, a discussão na noite de hoje é bastante válida, já que todos nós, de uma maneira ou de outra, ficamos mais ou menos que perdidos na vida que levamos. Devido às dores, dificuldades, complicações. E o tema da noite hoje será: vale a pena ter esperança? E prestem bem atenção, porque a frase em si não termina com um ponto de interrogação. Alguns de nós talvez estejam a se perguntar se realmente vale a pena. Mas na noite de hoje, a reflexão que cada um de nós estabelecerá dentro do seu íntimo é justamente aquela que leve a uma conclusão, que eu espero que seja a mesma da própria frase. Vale a pena ter esperança. E claro, para compreendermos cada um de nós o significado de uma frase como essa, nós precisamos fazer avaliações íntimas, individuais, ver o que verdadeiramente tem sentido para a gente. Porque levar uma vida de acordo com preceitos religiosos daqueles que cada um de nós abraça é um pepino tremendo. Difícil é tentar estabelecer uma vida condizente com o Espiritismo. Nós fazemos até avaliações racionais. É verdade, isso é muito bom. Ai, que maravilha, temos de ser caridosos. Ninguém vai negar que isso é uma verdade. Mas e para praticar um negócio como esse? Para colocar em prática um conceito que leva-nos a mexer o que tem dentro de nós com tanta coisa. E a gente nem sabe por quê. Porque acaba sentindo aquilo e levando a vida conforme aquilo que sente. Parece até um jogo de palavras.
E vejamos como tudo na nossa vida é interessante. Porque independente do nosso nível intelectual, da nossa crença religiosa, da nossa orientação política, ou quem sabe da nossa orientação sexual, todos nós procuramos ser felizes. Todos procuramos ter, quem sabe, saúde, equilíbrio, algo que nos leve a uma paz e, por que não, esperança. A palavra da noite é esperança. Justamente porque a dificuldade que cada um de nós tem é avaliar uma palavra como essa no contexto de vida que temos. Porque a vida é um pepino só. Todos temos dores exacerbadas. E dores que ninguém sabe a profundidade. Cada um de nós tem uma encrenca. Às vezes uma encrenca dentro de casa. Às vezes no trabalho. Às vezes nos dois. E cá estamos nós. Quem sabe tentando escutar, observar. Uma palavra que nos chega ao coração, porque o dia, tanto de vivência dentro de casa, quanto de trabalho, foi extremamente dolorido. E ninguém precisa saber. Porque o que interessa é justamente o que cada um de nós sente. E claro, nossa avaliação não pode ser apenas filosófica. E nisso eu gostaria também que pensássemos do ponto de vista acadêmico. Um pesquisador, psicólogo, professor universitário, cujo nome é Charles Snyder, americano, estudante da psicologia, criador da psicologia da esperança, asseverou na síntese de todo o seu trabalho que pessoas que estabelecem uma meta de vida, que colocam como um projeto dentro da sua vida, ter esperança, independente daquilo que passa, das dificuldades e das complicações que enfrenta, vive melhor. E por consequência, adoecem menos. E por consequência, são mais saudáveis. E todos nós, de uma maneira ou de outra, estamos procurando saúde, paz e, por que não, esperança. Um conceito abstrato dentro da nossa vida. Algo difícil de se imaginar na prática, porque a esperança de um é esperança diferente de outro. E nós vamos vivendo assim, de repente tentando compreender o significado das coisas. Mas vejamos, já que todos nós aqui, espiritistas ou espíritas, ou quem sabe simpatizantes do espiritismo, escutamos frases que nos levam a compreender mais ou menos o vocabulário de quem frequenta centros espíritas. Todos nós vivemos num mundo de provas e de expiações. E semanalmente nós vimos no centro espírita e escutamos: nós estamos num mundo de provas e de expiações. Provas e expiações, provas e expiações. E a gente escuta semanalmente. E por escutar repetidas vezes, às vezes deixa de compreender o conceito e a profundidade daquilo que escuta. Ah, nós estamos no mundo de provas e de expiações, é verdade. E vamos conversar da nossa vida, do time de futebol e assim vai. Mas pensemos, se uma frase como essa, se um conceito com uma profundidade dessa, tivesse verdadeiramente um significado interno ao nosso ser, 90% dos pepinos da nossa vida acabariam. As nossas aflições, as nossas angústias. Porque, é claro, se eu entendo que eu sou uma pessoa que vive num mundo de provas e expiações, estou sujeito, inevitavelmente, à consequência de se viver num mundo como esse. Por mais difícil que seja, aceitar isso de coração e peito aberto. E a nossa vida vai mais ou menos assim. Porque nós vamos nos fazendo perguntas que nos levam a entender um pouco sobre nós mesmos. E por consequência, a sabermos se de repente essa palavra pequena chamada esperança tem significado na minha vida. Vejamos o seguinte: as coisas que nos são mais caras na vida, que mexem mais com o nosso ser, dentro da nossa psicologia, daquilo que gostamos, daquilo que somos e daquilo que escolhemos. Pensemos cada um de nós, a perda do emprego. Aquele que passou por isso no Brasil. Ou quem sabe tenhamos um sortudo aqui que não saiba o que é isso. A perda do emprego. Algo que às vezes nos leva a um estado de sofrimento que a gente não sabe nem o que é. Não descobriu até ter passado. Ai meu Deus, como é que eu vou pagar a conta amanhã? O mês que vem, nossa, criança. É um problema e é uma aflição. Ou quem sabe, quando pensamos naquele que é o nosso primeiro amor,
E primeiro amor também é uma coisa, né? Porque primeiro amor quase sempre larga a gente, né? E a gente fica aquela coisa dentro do peito, aquela infelicidade. Eu não vou mais viver. E a gente se fala isso. E depois que passa, a gente dá graças a Deus. A gente fala, ai, que bom, né? Aparece um bem melhor na frente, né? A gente, poxa vida, se eu não tivesse largado, não ia aparecer esse tesouro na minha vida. E aparece. E a vida é assim. Ou quem sabe, a gente vai enumerando as coisas ruins, ou chamadas ruins, difíceis, experiências complicadas, doloridas na nossa própria vida, e no final das contas a gente até pensa, o que de pior poderia me acontecer? Só se eu morresse. E olha que coisa absurda. Por quê? É uma coisa meio fora de lógica. O nosso entendimento do significado das coisas é esquisito para todos nós. Porque todos vivemos sem entender ou compreender dentro da vida que temos que cada um de nós nasce e um dia vai voltar. E é tão difícil entender isso que se nos fizéssemos exatamente agora uma pergunta como essa: meu Deus, se eu fosse morrer exatamente hoje, depois da palestra, bate na madeira. Alguns falariam: ai, tem tanta coisa que eu tenho que fazer. E tudo perde o significado. Às vezes as contas que a gente tem para pagar, a conta que está no vermelho no banco, eu sei que aqui isso daqui não existe, mas imaginem. Essas coisas que não têm valor nenhum. E o valor de se fazer a bondade, de plantar o amor, de ter a esperança de que amanhã vai ser melhor, porque hoje eu estou plantando. Ai, está ruim, está horrível. Mas não tem problema. Amanhã, quem sabe, vai ser melhor. Porque aquele que planta, que rega, que cuida. E pensemos, cada um de nós tem 24 horas. Aqueles que dormem muito, vamos diminuir para 16. Temos 16 horas para poder plantar o bem, o amor, ter a esperança de que as coisas vão mudar. Justamente porque eu compreendo que eu posso fazer algo. Agora, se eu espero que de repente apareça um consolador na minha vida que me salve, um médium, um guia, difícil. E nisso é o contexto bom de se entender o significado do Espiritismo. Porque nós passamos a nos entender. Passamos a ter esperança que o futuro vai ser bom, justamente porque compreendemos a trajetória da nossa vida de uma maneira racional. Não de um povo escolhido, que de repente Deus gosta, e aí somos todos aqui os espíritas escolhidos por Deus. Nós vamos estar no céu, ou nosso lar, cada um escolhe o seu, e está tudo certo. E aquele que não é espírita, que vá para outro lugar. Errado o conceito. Porque cada um de nós terá aquilo condizente com as suas obras, com a bondade que fez, que praticou dentro da vida. Mas pensemos também como as coisas são engraçadas, porque nós pensamos que podemos morrer. Às vezes a gente até aceita. Só que essas coisas que mexem com o nosso interior, essas dificuldades, essas dores e aflições, levam-nos a ter uma vida aturdida, diariamente. Ai, meu Deus, e hoje? O que vai acontecer comigo? Ai, eu tenho um azar na minha vida. A gente passa a utilizar conceitos que não tem nada a ver. Se a gente passasse a pensar, meu Deus, eu vou fazer o bem, e se não acontecer o que era que eu estava planejando, amanhã quem sabe, e vamos fazer o bem. Tendo como uma meta da sua própria vida estabelecer tudo calcado numa esperança de se viver. Porque o objetivo de tudo é isso. Todos estamos encrencados com nós mesmos. E o conceito de se viver bem é compreender isso. É saber o que passa-se dentro de cada um de nós. Mas a viagem é individual. E nisso é a dificuldade. Porque a gente logo quer que alguém viaje para a gente e nos traga o resultado. Do que cada um de nós fazer o próprio esforço, compreender aquilo que precisa dar uma limada dentro de si, dentro da sua vida, dentro do que escolhe para si. E isso é o bonito. Mas pensemos, há 30 anos atrás, mais ou menos, eu, que era bastante novinho, não me lembrava de ter ouvido falar do negócio que hoje a gente escuta em todo lugar. Depressão. Transtorno bipolar. Surgiu até uns nomes que para mim, nossa, que novidade.
E não pense que eu sou velho. Pensemos, gente. Nós vivemos na nossa sociedade diariamente aturdidos. A ponto de perdemos a alegria de se viver. E por consequência, a esperança de que algo vai ser melhor. Então tudo começa a ficar ruim. E dentro daquilo que achamos que é bom, vai perdendo todo o valor. Ai, nada presta, nem eu presto. Eu não sirvo para nada. E começamos a fazer questionamentos sobre nós mesmos. Ai, mas ninguém gosta de mim. Nem Deus me colocou aqui, nessa família. A gente dá até uma cutucada no familiar. E a nossa vida vai sendo tocada como todo mundo vive. Dia após dia, com reclamação, com tristeza e, quem sabe, com depressão. Mas é claro, nós pensamos inicialmente, no começo da fala, naquele que é o nosso modelo e guia, Jesus. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o ser mais perfeito que Deus nos deixou como modelo e guia? Jesus. E aí, como ele é o nosso modelo e guia, fazemos uma avaliação sobre como somos nós, olhando mais ou menos para ele. Na sua dificuldade, cada um de nós. Porque se encaixar Jesus é difícil demais. Alguém perfeito. E nós olhamos, nossa, mas eu tenho muito problema, muita complicação e sou bastante imperfeito. Mas um dia, quem sabe, serei mais ou menos igual a Jesus. Nós fazemos a nossa avaliação, quem sabe, pensando em coisas que ele disse. E Jesus teve uma sabedoria imensa em dizer coisas muito profundas. Uma delas, eu vos dou a minha paz, só como eu a posso dar. E nós pensamos novamente no primeiro conceito da nossa vida. Todos procuramos harmonia e paz. Opa, já pega um gancho. Se Jesus me dá a paz, só falta eu conhecer mais ou menos como é a paz de Jesus. Para tentar colocar ela como meta da minha vida, como conceito introjetado dentro do meu peito. E vamos vivendo. Poxa vida, a paz de Jesus, tudo bem. Vou tentar. No Evangelho de João ele teria dito isso. Mas aí nós passamos a tentar entender conceitos que vão um pouquinho além da própria frase. E pensamos, antes de Jesus partir da terra, disse, eu vos mandarei o Consolador, porque pedirei ao nosso Pai que mande um novo Consolador para que possa dizer coisas que hoje não posso dizer. E esperamos 18 séculos e lá vem o Espiritismo. A nos trazer um conceito de vida para se aplicar. Para que cada um de nós possa viver. Para que cada um de nós possa tentar estabelecer um paralelo com a sua vida. Porque não adianta, semanalmente, todos nós sentarmos na cadeira de um centro espírita, escutar palestras que a gente acha maravilhosa e sair daqui e ser como todo mundo. E pensar, poxa vida, esse negócio de espiritismo é uma beleza. Que coisa bonita, né, meu irmão? Aí vira um clube social. Porque nós vimos, a gente pega até amizade, acha um pessoal bastante bacana e vai vindo. E para viver um conceito desse na vida? Um pepino só. Porque a gente vem, abastece aquilo, aquela felicidade dentro do peito, dentro do espiritismo, e de repente vai para casa encarar o obsessor. Aquele que reencarnou do nosso lado. Ou obsessora também, né? Não coloquemos nós, coitados homens, também fora disso. Mas é engraçado, porque as mulheres... Eu faço uma homenagem assim de coração a todas as mulheres. Porque, pensem, romance espírita é um negócio fenomenal, né? Eu nunca vi o homem vir buscar a mulher. É sempre um negócio oposto. Então, mulheres, de parabéns. Mas pensemos como a coisa é engraçada dentro da nossa própria vida. Porque nós estamos falando de esperança, nós estamos falando da nossa dificuldade, estamos mexendo dentro dos conceitos internos da nossa vida. E pensemos na real, porque o mundo que vivemos é esse aí. E ter esperança ou não ter esperança, todos nós estamos no mundo de prova e expiação. E vamos passar por dificuldades e complicações e pepinos, tendo ou não esperança em algo, na vida, em algo melhor. Então por quê? Pensemos juntos novamente. Por meio da inteligência, por meio de um conceito que podemos estabelecer. Pô, vou ter esperança, porque se não tiver, o negócio vai ficar pior ainda. A vida é a vida, independente daquilo que cremos. E às vezes nós somos tão revoltados e tão complicados que nós até falamos, eu não acredito em Deus. Como se mudasse algo. Eu não acredito em espírito. Não tem problema, espera morrer. O conceito é esse. E todos nós vamos.
Aí a gente vê, opa, verdade, né? Existia. Existia. E o que cada um de nós fez de bom? Porque não é isso que importa, crer ou não crer. O que importa é que cada um de nós vai tentar, de uma maneira ou de outra, se for capaz de refletir acerca do que tem dentro da alma, que fazer o bem vale a pena. E o bacana é isso. Cada um de nós pode reconhecer que, é legal pra caramba ser bom. Poxa vida, a gente vê até as escolhas que temos na nossa vida, a gente quer ganhar dinheiro, conquistar aquela pessoa fulano de tal, que é uma dificuldade, ou quer ter o carro do ano e consegue, e vê que depois aquilo não tem valor nenhum. E lembra-se dentro da sua própria vida, olhando para trás, que algo que foi muito difícil, que quase a gente falou que não ia conseguir passar por uma situação tão ruim, foi exatamente aquela cereja do bolo na nossa vida. Ai, que beleza, né? Passar por aquilo. Hoje eu sou tão legal, sou tão bom. Sei que isso vale a pena. Sofri demais, mas sou uma pessoa de bem. Sou uma pessoa que compreende o significado do que é viver o amor. Já que esse é o único ensinamento no qual Jesus tentou nos ensinar. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E amar o próximo, vá uma palestra para explicar o que é. Porque é difícil. Porque é complicado, porque é dolorido. E essa é a nossa vida. Mas pensemos como o nosso entendimento, para se entender o significado de uma pequena palavra como esperança, é necessário que tudo isso que entra dentro da gente passe pelos nossos filtros internos. E às vezes os nossos filtros internos são bastante sujos, porque a gente não entende direito. É tão difícil de viver. Exemplo. Claro, exemplo é bom porque nos põe para pensar no significado das coisas. Às vezes a gente come um pouquinho mais de chocolate durante a vida, que chocolate é uma maravilha. E a gente ganha um pouquinho de peso. E fala, ai meu Deus, eu estou louco para emagrecer. E a gente conhece pessoas assim, às vezes olhando no espelho ou às vezes olhando na família. E a gente fala, meu Deus, lembre-se dessa pessoa. Segunda-feira eu vou começar um regime. Ai, eu estou louco para emagrecer. Eu vou emagrecer. E todo dia um pote de Nutella e uma barra de chocolate. Mas é uma delícia. Mas eu vou emagrecer. Ou pensem também, se eu não tivesse esse problema no pulmão, esses problemas de saúde que eu tenho, eu seria uma pessoa tão feliz, eu teria esperança na vida de que tudo seria bom, que eu pudesse, assim, fazer o que eu quero fazer, verdadeiramente se eu tivesse saúde, mas fuma 3 maços de cigarro por dia. O que é uma incoerência? Ou talvez, conhecemos pessoas que dizem, eu gostaria tanto de viver num mundo de paz, num mundo que todo mundo fosse caridoso, fizesse o bem, tão legal. Mas chega numa roda de amigos, já chama um pro canto e lhe diz, olha, eu vi fulano de tal e vou te contar uma coisa, eu nem te conto. E vai e conta. E a gente é assim. Às vezes, é engraçado que a gente dá risada, porque às vezes a gente se reconhece fazendo um negócio desse. Fala, eu fiz. É assim. E a nossa vida vai sendo mais ou menos pautada por coisas incoerentes. E é claro que é difícil viver um contexto de esperança na própria vida que cada um de nós tem, se a gente não entender que necessita de viver conforme aquilo que crê, ou que acha que crê, ou que tenta mais ou menos crer. No nosso caso, o espiritismo, a caridade, o amor. É isso. Viver. E nem parece que estamos falando de religião. Mas o pepino do espiritismo é isso. Porque ninguém nos promete reino dos céus, ninguém fala que está no espiritismo vai estar salvo. É a cada um conforme suas obras. E cada um de nós será responsável pela sua vida. Mas dá um medo de ser responsável, né? Era tão gostoso quando eu chegava no padre e falava, padre, olha, eu aprontei. Então reze 5 Pai Nosso, 15 Ave Maria. Céu está garantido. A gente já fica até mais feliz, né? Dá aquele alívio. Beleza. Mas quando começamos a pensar em contextos um pouco com mais maturidade, a saber que aquilo tem a ver com a minha vida, que eu necessito de me mudar, dá medo. Dá medo porque mexe com estruturas internas que a gente fala, não sei se eu tenho força para mudar. E às vezes não tem no momento, mas necessita de adquiri-la, treinando, praticando, tentando ser um pouco melhor. E é claro, para que nós façamos também uma autoavaliação sobre a nossa própria vida, eu gostaria de deixar uma recomendação de leitura
para que pudéssemos nos deleitar com um conto. E nisso eu deixo um livro como recomendação. Um livro de contos, de Divaldo Franco, organização Délcio Carvalho. A Joia do Mercador é o nome do livro. E o conto que nós iremos refletir hoje será sobre um lenhador. Esse lenhador, ele vivia na orla de uma floresta bastante grande, na beirada dessa floresta. Era muito pobre, era muito humilde, possuía uma vida de dificuldades, à semelhança de muitos de nós. Mas encarava os desafios de sua vida com seriedade, firmeza, suava tudo aquilo que necessitava de ganhar. Colocar o pão na mesa, para ele, era um esforço que exigia muito, à semelhança de alguns que estão aqui também. E ele, todos os dias, trabalhava e apenas trabalhava, para sustentar sua família, sua esposa e seus filhos. E um dia, um homem santo passou perto da sua casa. E esse homem santo era um peregrino, um viajador, andava para vários lugares. E ele observou que, de repente, naquela noite, seria importante que ele pousasse na casa desse homem humilde. E lhe pediu, com todo o coração, se podia passar a noite com ele e com sua família. O lenhador assentiu. Disse que sim. E assim ele se desdobrou, para que aquele que era o peregrino pudesse ter uma noite maravilhosa. Fez o que podia e não podia, até o impossível, para tratar-lhe bem, para que ele pudesse ter uma noite aconchegante e inesquecível. E assim foi. Na manhã seguinte, ele acordou e disse apenas uma frase para aquele que era o dono da casa, o lenhador: homem, entra na floresta. Ele não entendeu muito bem o significado daquilo naquele momento. Mas o peregrino seguiu o seu caminho. E ele ficou a refletir por dias no significado disso. E se questionava com seriedade dentro de si: poxa vida, nasci numa família de lenhadores. Meu avô era lenhador, sempre viveu aqui. Disse que nunca poderíamos entrar na floresta, apenas sobreviver daqueles galhos ressequidos que ficavam na orla. Meu pai também, como lenhador, seguiu o mesmo caminho e sempre me orientou a isso. E hoje estou eu a pensar no significado de uma frase, de alguém, de um homem santo que me disse: entra na floresta. E decidiu-se por entrar. Naquele dia, depois de uma semana, entrou e começou a caminhar, tentando observar aquilo que viria de diferente. Começou a perceber que algumas das madeiras que ele nunca houvera encontrado estavam na floresta. Dentro, mais ou menos a 500 metros, árvores frondosas, de mogno, madeira de lei. E logo ele observou: poxa, de repente isso vale para a minha vida? Eu irei comercializar esse tesouro. E logo viu o que poderia fazer com relação à terra. Foi até o governo central. Perguntou se a terra era de alguém. Não era de ninguém. Poderia ser arrendada e assim ele fez. Pegou a terra e começou a trabalhá-la. Extrair toda a madeira que estava lá. Porque na sua vida, algo dentro dele lhe clamava por esperança. E ele pensava, de repente, em mudar a situação que fora tão sofrida até aquele dia. E não desistiu nunca. Até aquele momento. Ele pensou: necessito de mudar. Começou a extrair a madeira e viu que o trabalho era muito. Solução: contratou algumas pessoas para que pudessem trabalhar com ele. E vendeu tanta madeira que no momento abriu uma serraria. E a serraria estava abarrotada de serviço. E de repente, ele se observou numa das noites, depois de ter mudado de uma casa de pau a pique para uma casa bastante luxuosa, já que possuía algo que ele nunca teve: dinheiro. Algo que ele teve mais ou menos como um objetivo de vida naquele momento. E pensou naquela frase de um dia que teria escutado: homem, entra na floresta. E ele pensou: agora tinha vários funcionários, possuía engenheiros, agrônomos, e pegou os melhores dele para adentrar a floresta um pouco mais. E assim adentrou.
por sua vontade, já que aquilo clamava dentro do seu peito, para que pudesse encontrar algo que não sabia o que era, mas o movia naquele momento. E ao adentrar-se mais na floresta, percebeu um brilho metálico no chão. E logo perguntou àquele que era o especialista, o agrônomo, o que seria isto? E logo descobriu uma mina de cobre. Minerais e metais preciosos. E ele logo pensou, irei explorar. E assim estabeleceu novas metas para a sua vida. Ainda possuía esperança dentro do peito. E continuou. Observou que poderia extrair dali um pouco mais. Já era um homem rico, com 40 anos mais ou menos. E logo percebeu-se com essa idade de que, além da serraria, ainda tornara-se mineiro. Tinha uma mina de cobre, exportava e vendia muito. Tornou-se mais rico ainda. E o tempo foi passando. Só que algo ainda o inquietava dentro do peito. Ele pensava o que poderia ser do futuro. E lembrou-se novamente da frase, entra na floresta, homem. E pensou, preciso entrar um pouco mais. Só que no momento ele já tinha até um helicóptero. A empresa estava de vento em popa. E pegou novamente aqueles que lhe eram os mais competentes e adentrou-se um pouco mais. Percebeu que sobrevoando a floresta um pouco mais adentro, observou que no chão havia um brilho estranho. Pediu para que o helicóptero fosse lá para baixo. Percebeu que também havia dentro da floresta outros minerais, diamantes, rubis e esmeraldas. E logo pensou, mais uma coisa para eu explorar. E continuou sua saga explorando. Percebeu-se um dia que estava podre de rico. Mas também lembrou-se da vida que tinha anteriormente. E começou a compará-la. No momento atual, só vivia chateações. Sindicatos para todos os lados. Advogados que lhe davam o braço o dia todo, a cuidar de problemas, complicações. A mulher que somente reclamava porque ele não tinha mais tempo. Estava com 60 anos. Os filhos, a mesma coisa. Queriam apenas o dinheiro dele. Já que tornara-se um industrial. Alguém muito bem sucedido. E percebeu a escolha que teve. Uma vez porque teve esperança. O objetivo da vida é ficar rico. Mas percebeu também, ao observar, que a sua situação não lhe dera felicidade. Não lhe dera uma satisfação interna. E lembrou dos dias em que sofria de sol a sol. Trabalhando, suando para adquirir o pão. E lembrou-se de que era muito feliz naquela época. De que a vida lhe dava algo que hoje não tinha. Satisfação e felicidade. Algo que hoje estava tão difícil. E ainda escutou na acústica da sua alma. Homem entra na floresta. E lembrou-se daquele homem santo que um dia passou na sua vida. E o que seria tal frase para mim? E claro, cada um de nós faça a sua própria avaliação sobre o que é essa frase para cada um de nós. E ele decidiu fazer a única viagem que cada um de nós está destinado hoje. Uma viagem para dentro de si, para se conhecer, para observar-se, para observar tudo aquilo que às vezes nós temos medo de encarar, ou por culpa, ou por falta de vontade, ou quem sabe falta de força. Mas nesse dia ele decidiu-se, queria conhecer o significado da paz, conhecer-se, estabeleceu uma meta para saber o que era a si. Perguntava-se para que eu vim na vida, todos os dias, mesmo abarrotado de dinheiro. Mesmo com tudo aquilo que os olhos pudessem ver, as viagens da Europa, tudo, todas as conquistas no momento para ele eram nada. E descobriu que a paz só seria conquistada conhecendo-se. E aí o conto termina. Mas nós todos necessitamos de fazer uma avaliação sobre o que a gente está fazendo com a própria vida. E claro, todos procuramos a felicidade. Às vezes a esperança é difícil de ser palpada na nossa vida porque a gente não sabe o que é ser feliz. E imaginamos que se tivéssemos tal pessoa comigo,
ou se tivéssemos tal trabalho, ou se tivéssemos tal conta bancária, seríamos infinitamente felizes. Mas nos façamos essa pergunta de verdade. O que é que necessito eu de conhecer de mim mesmo para seguir com confiança, fé e esperança? Mas também, lembremos-nos da questão 919 do Livro dos Espíritos. Kardec, ao perguntar: como é possível viver feliz nesse mundo e ainda evitando as nossas más inclinações? E a resposta, o sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Cada um de nós necessita de fazer essa viagem interna para tentar minimamente conhecer-se. Uma viagem que nunca acaba, mas uma viagem que nos dá a esperança de saber que cada um de nós pode ser melhor, feliz, compreendendo que mesmo com os problemas que cada um de nós encare, com a falta de dinheiro, com o desemprego, com a pessoa que vive conosco no momento, a gente pode ser feliz. Por escolha própria, sabendo que todos temos esse que é o nosso dia presente. E como a própria palavra diz, é o nosso presente. Mas que todos nós também possamos valorizar com alegria. E não nos esquecer de que vale a pena ter esperança, porque é uma medida de inteligência, é uma medida de que cada um de nós pode escolher a sua própria vida através do raciocínio. E a beleza de tudo é estar em conformidade com as leis de Cristo, pelo menos que minimamente, compreendendo que cada um de nós pode fazer a sua parte. Não esperando que alguém faça. Se eu espero que o mundo seja melhor, que o Brasil seja melhor, que o meu bairro seja melhor ou que minha casa seja melhor, que eu seja o primeiro a fazê-la melhor. E que eu compreenda que vale a pena ter esperança justamente porque o amanhã será melhor. E observar que se eu hoje me proponho a plantar que seja uma flor, uma árvore, eu a faça para quem sabe no futuro alguém colher. Porque no meio do caminho também estarei eu a colher a flor ou a sombra de alguém que tenha plantado algo. Porque essa é a vida. E nós paramos para pensar que a doutrina espírita nos possibilita compreender significados como esses dentro da nossa vida. E é claro, como todo papo que é bom passa muito rápido. Eu gostaria da minha parte de deixar aquele beijo e o abraço no coração de todos os senhores, terminando nesse clima de alegria, felicidade, principalmente esperança, já que todos nós necessitamos de tê-la para viver a vida que encaramos diariamente, de semana a semana, compreendendo que e esperando que o futuro será melhor. E com esses votos de felicidade e alegria, e já um pouco cá entre nós de saudade, eu gostaria de pedir que Jesus nos abençoe, não somente nessa semana, mas quem sabe nas próximas que virão. Para que, quem sabe, numa outra oportunidade, possamos nós estar juntos para pensar, refletir e, principalmente, tentar alterar a rota que cada um de nós tem na sua própria vida. Muito obrigado.